Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui iremos iniciar mais um vídeo para vocês e iremos falar sobre limite de funções de várias variáveis, tá? Como o próprio nome diz, iremos estudar limites de funções, só que agora não mais de função de uma variável, e sim de funções de duas variáveis. Então vocês conhecem o conceito de limite, ou deveriam conhecer o conceito de limite lá do cálculo 1, né? Só que no cálculo 1 era para uma função de R em R. E aqui vai mudar um pouquinho, né? Vai aumentar as dimensões para se calcular o limite. Tudo bem? Então, como motivação, vamos relembrar um pouquinho o conceito de limite para uma variável, né? Então vamos considerar aqui uma funçãozinha, vamos pegar o n igual a 1, né, que seria as nossas variáveis. Então eu tenho uma função f de r em r. Tudo bem? Então vou fazer um desenho aqui bem grande, vou tentar, né, fazer um desenho. Então digamos que a gente tem uma funçãozinha aqui, ó, definida assim. Então aqui ela não está definida nesse ponto, e aí vai embora. Então aqui seria um A, aqui a minha função tem um valor L, tudo bem? E aqui seria a nossa função y igual a f de x. Tá joia? Então a pergunta é, como que é o limite que vocês conhecem de x tendendo a da f de x? Então vocês olhando aqui pela função, vocês falam, professor, é L. Tudo bem. Mas por que L? É isso que a gente tem que entender. Tudo bem? Então funciona assim, pessoal, o conceito, a definição matemática que vocês devem entender é o seguinte. Então digamos que vocês estão falando assim, eu acho que o limite é L. Tudo bem, mas por que L? Significa se você escolher um intervalo em torno do valor L, então digamos que eu escolhi um raio aqui em torno de L chamado delta, ou seja, um número positivo. Então, ou seja, dentro do intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, tudo bem? Ou seja, dentro desse intervalo aqui, existe um intervalo em torno do A, então vou mudar de cor aqui, existe um intervalinho em torno do A, que aí eu vou dizer que esse raio aqui é um delta, então vou escrever assim, ou seja, então eu tenho A menos epsilon e A mais epsilon, de modo que se eu pegar os valores de x que estão se aproximando de A dentro desse intervalo, os valores da função, ou seja, o valor de f de x, também está muito próximo do valor L. Entenderam? Então, ou seja, dentro dessa faixa de região aqui, ó, ou seja, do x muito próximo de A, esses valores sempre caem, pessoal, dentro desse intervalo que a gente pré-estabeleceu aqui no começo. Ou seja, toda vez que eu escolho, ou seja, para qualquer valor que eu escolho de um raio aqui em torno do L, sempre vai existir um valor de um outro raio em torno do A, que quando o x está muito próximo de A, o f de x está muito próximo de L. Então, matematicamente falando, isso a gente escreve da seguinte forma, né? Ó, que para todo epsilon positivo, existe um delta também positivo, ou seja, são os raios aqui em torno dos pontos, tal que se o
x se aproxima do A, ou seja, é um valor muito próximo de A, ou seja, é sempre menor que esse raio, ou seja, essa diferença aqui é muito menor que a do raio, implica, pessoal, que o f de x menos L, ou seja, esse pedacinho aqui, também é sempre menor que o raio que a gente está escolhendo. Tudo bem? Então isso aqui, pessoal, é o conceito por trás de tudo isso aqui, ó. O limite da f de x quando x tende a igual a L. Mas para isso aqui valer, pessoal, vocês têm que lembrar o quê? Que esse meu x tem que se aproximar de A, ou seja, pela esquerda e pela direita, tudo bem? E o valor, pessoal, tem que dar o mesmo, ou seja, tem que dar o mesmo L. E aí, se isso acontece, eu me aproximar de A pela esquerda e pela direita, que aqui está em módulo, né? E esse valor for sempre o mesmo, muito próximo de L, então aí a gente pode dizer que o limite da função, quando x tende a é igual a L. Então, ou seja, temos apenas, pessoal, para a maneira de se aproximar de A, só duas, né? Ou a gente vem andando aqui em torno do eixo x, pela esquerda, ou pela direita, se aproximando do A. Perfeito. Aí a pergunta, né, que a gente fica é, e para funções de duas variáveis? Porque para funções de duas variáveis vai mudar um pouco, né? A nossa função agora, ela tem mais variáveis. Então, ou seja, o meu domínio, ele fica onde? Opa, deixa eu pegar aqui uma caneta branca. O meu domínio agora, ele fica o XY. O meu domínio agora é uma região no plano. E aí temos o quê? Que a nossa imagem seria a reta, né? Que seria o Z. Então aqui temos um ponto que seria aqui um A e aqui um B. E a pergunta é: queremos nos aproximar do ponto AB de maneira uniforme. Será que toda vez que eu me aproximo desse cara agora, olha só, agora eu tenho um raio delta que se aproxima do ponto AB. Lá eu só tinha o quê? Eu só vinha pela esquerda e pela direita. Só que agora, pessoal, eu tenho infinitas maneiras de se aproximar do ponto AB. Não só pelo ponto A e o ponto B. Eu posso vir de maneira reta, posso vir fazendo curva, posso vir fazendo uma brincadeira até chegar aqui. Então, ou seja, eu tenho infinitas maneiras de se aproximar do ponto A para saber se eu escolhi aqui L mais epsilon e o L menos epsilon, se os valores aqui dentro vão cair aqui. Então eu fico com uma pergunta, né? Como que eu consigo definir o limite, tá? Aqui para funções de várias variáveis, se agora as maneiras de se aproximar do ponto são infinitas. Antigamente eu só tinha, no caso de uma variável, só tinha duas maneiras, só que agora eu tenho infinitas. Então vocês já perceberam que conseguir definir limite aqui é um pouquinho mais complicado, mas também iremos conseguir, tá bom? Joia. Então vamos pensar. Vamos primeiro pegar uma função e analisar os valores dessa função. Então veja bem, pessoal, ó, vamos considerar essa função aqui, f de xy, sendo o seno de x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, pessoal, vou ficar começando a jogar valores de x e y. Então, ó,
digamos que eu coloque o valor de x sendo menos 1 e o valor de y sendo menos 1. O valor da minha função vai dar o quê? 0,455, né? Só que veja bem, à medida que o meu x aqui, ó, se aproxima do zero, ou seja, aqui eu vou para o menos 0,5, e aqui eu vou continuar o y sendo menos 1, eu tenho que o valor está aumentando, né? Ele está chegando próximo, está dando 0,7. Se eu pegar o x e se aproximar mais um pouco do zero, está indo para 0,8. Agora eu peguei o x sendo exatamente zero, né? Olha, ficou aqui 0,84. Só que aí eu vou pegar o y e vou me aproximar também mais um pouco do zero. Olha só de me aproximar mais um pouco, aqui ó, menos 0,5, eu cheguei, ó, deu quase 0,986, ou seja, está quase dando 1. Muito próximo. E olha aqui então, ó. Agora vamos chegar mais um pouco ainda, ó. Menos 0,2 no y, o x aqui eu deixei no zero. Opa, olha, já deu 1. Chegou muito próximo de 1. E aí, pessoal, vocês podem perceber que quando x e y, aqui em geral na tabela, fosse aproximando do zero, olha aqui, ó, ambos, né? Aqui é ambos, né? Olha, tá dando valores muito próximos de quem? De 1. Obviamente, pessoal, eu não posso pegar x e y sendo 0, 0. Por quê? A função não está definida no 0, 0. Mas eu posso chegar a pontos extremamente próximos de zero, ambos, né? Mas os dois juntos não são zero. Então, por isso que aqui no 0, 0 não tem valor, ela não está definida. Tudo bem? Mas eu posso verificar o quê? Que para valores muito próximos de zero, o valor dessa função está muito próximo de 1, né, gente? 0,999, que é praticamente 1. Aqui é 1. Aqui só tem 3 casas decimais, né? Mas vocês vão perceber que vai dar muito próximo de 1. Aqui deu exatamente 1. Tudo bem? Então, veja bem, pessoal. Isso é o que a gente chama do conceito de limite. Ou seja, quando, nesse caso da função, o limite da função aqui, quando x, y tende a 0, 0, o valor dessa função está nos dando quase 1. Tá? Então, essa região aqui está dando quase 1. Então, daí a gente pode dizer, então, que o limite de x, y, quando tende a 0, 0, dessa função está sendo 1. Mas, pessoal, prestem atenção, hein? Não significa que essa função no 0, 0 é 1. Ou seja, o 0, 0 não está nem no domínio dessa função. Tá? Então, lembrem bem, o conceito de limite, pessoal, o carinha que a gente está tendendo aqui, não necessariamente pertence ao domínio. Pode ser que pertença, mas pode ser que não. Não faz diferença, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Então, olha só, está dando quase 1. Tá? Então, isso aqui é um exemplo mais numérico para vocês entenderem o conceito de limite. Ou seja, nada mais é que vocês ficar jogando valores de x e y que não seja o próprio valor que esteja aqui, mas seja valores extremamente próximos desse cara, e o resultado dessa função, quando você substitui esses valores, vai dar algo muito próximo de 1, tá? Nesse exemplo aqui. Então a definição matemática, pessoal, igual eu tinha feito lá para vocês, é muito parecida, tá? O que significa? Uma função de duas variáveis, tá? Cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de AB, dizemos que o limite de f de x, quando x e y tende a AB, é L, e escrevemos limite de f de xy tendendo a B é igual a L. Se eu considerar aquele epsilon, ou seja, aquele raio em torno do L, também vai existir um raio, ou seja, delta, lá na região D, em torno do XY, e
Ou seja, é uma circunferência em torno do ponto XY. Então tá aqui, ó, são todos os pontos dentro da circunferência ali que estão extremamente próximos de AB. Se isso acontecer e implicar que a f de xy está muito próximo de L, então a gente diz que esse limite vai existir. Mas veja bem, pessoal, garantir que o limite exista aqui não é uma tarefa fácil, né? Então, ó, vamos ver aqui um desenho, né? Ó. Então, ou seja, se eu escolher um intervalo em torno do L, eu tenho que encontrar um valor de delta muito próximo do valor AB que eu estou querendo calcular o limite, e os pontos da f desses números próximos de AB tem que cair aqui de maneira muito próxima dos valores de L, igual eu tinha feito no exemplo anterior. Digamos que fosse o 0, 0, eu peguei valores muito próximos do 0, 0, e o valor da função estava dando muito próximo de 1. Então é isso que tem que acontecer sempre na definição de limite. O que muda aqui, pessoal, é que a maneira de se aproximar do ponto AB, ela vem em regiões do plano, né? E não mais como a gente vinha pela esquerda e pela direita. Agora eu tenho infinitas maneiras de se aproximar do ponto AB. Tudo bem? Então essa é a definição formal de limite. Então, como eu comentei com vocês, ó, em duas variáveis existem infinitas maneiras de se aproximar do ponto AB. Então, ou seja, se eu vier por esse caminho, né, se aproximando do valor AB, e ao calcular lá o valor que a gente acha que é o limite, ele deu L, mas se eu vier por esse caminho, também tem que dar valor L. Então, se eu vim por esse caminho, também tem que dar um valor L. Se eu vier por esse caminho todo feio aqui, ó, também tem que dar L. Mas existem infinitos caminhos, pessoal. Todos eles têm que dar L, que seria o valor do nosso limite. Se por um acaso eu peguei um caminho extremamente maluco, tá? Então vou pegar um caminho qualquer aqui, digamos que eu vim aqui, passei, rodei, vim, fiz assim, andei para cá e cheguei no ponto. Nesse caminho eu calculei o limite e o limite não deu L, pessoal, sinto muito dizer. Então o limite não existe. Tá? Então, ou seja, se eu tenho um caminho que o limite dá um determinado valor L e por um outro caminho o limite dá outro valor que não seja L, ou seja, pessoal, o limite não existe. Então, de fato, isso é um resultado, né? Então, isso é um resultado. E olha que bacana. A gente pode usar ele. Ó. Se eu calculei o limite de xy tendendo a b, de f de xy, e deu um valor L1, por um caminho C1, e eu calculei o limite da mesma coisa, do x tendendo a b, da f de x, deu L2 por um caminho C2, e o L1 é diferente de L2, então, pessoal, o limite da função, quando x tende a b, ele não existe. Então, ou seja, basta a gente encontrar dois caminhos onde os valores dos limites nesse caminho são distintos, a gente já diz que o limite não existe. Mas a gente não pode dizer, pessoal, ao contrário. Por exemplo, se eu achei dois caminhos em que são iguais, então o limite existe? Não, eu não posso dizer isso não, tá? A gente só pode dizer assim, o limite existe se para todos os caminhos o valor é o mesmo. Tá? Mas existem infinitos caminhos. Então, ou seja, garantir que um limite existe não é uma tarefa fácil. Tá? Mas garantir que ele não existe, a gente consegue garantir por esse resultado. Então vamos fazer um exemplo. Ó. Mostre que o limite dessa função aí ó, não existe. Então o que a gente tem que fazer? Temos que calcular o limite dessa função por caminhos. Tá? Então veja bem, vamos analisar a função. Qual o domínio dessa função, pessoal? O domínio dessa função são todos os pontos, exceto
o 00, né? Que é o denominador. Então, ou seja, precisamos encontrar caminhos, e a gente quer calcular, né, o limite de x e y tendendo a 00. Então a gente quer encontrar, pessoal, ó, caminhos. Deixa eu pegar aqui uma caneta branca. Aqui estaria o domínio, digamos que aqui seja o domínio. E, pessoal, ó, está aberto aqui no 00. Esse ponto não está definido. Eu quero encontrar caminhos que me aproximam do 00, mas não pode ser o 00 não está no domínio. Então, pessoal, vamos pegar o seguinte, ó, vamos pegar um caminho que vem em cima do eixo x, que é um caminho mais simples, né? Vamos se aproximar por aqui. Mas que não seja o próprio ponto. Depois, vamos se aproximar em cima do eixo y. Então, ou seja, aqui eu teria um caminho e aqui eu teria um outro caminho. Tudo bem? Como que é um caminho em torno do eixo x, em cima do eixo x? É y igual a 0, mas com um x diferente de 0. Então eu estaria em cima desses pontos. A mesma coisa seria esse caminho, só que ao contrário. Ou seja, aqui eu preciso considerar x igual a 0, com y diferente de 0. Então vamos verificar nesses pontos o que vai dar a nossa função. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Considera a função. Então vamos chamar de C1 um caminho que se aproxima de 0, 0 pelo eixo x. Foi o que eu tinha feito. Então pelo eixo x, pessoal, eu estou considerando que o y é sempre 0. Então, ó, vou colocar y igual a 0 nessa função. O que vai dar minha f quando o y é 0? Vai dar x ao quadrado sobre x ao quadrado. Lembrem bem, eu me aproximo do 0, 0. Então, o x não é 0, pessoal. Então, eu posso fazer a simplificação aqui. Ou seja, esses valores aqui são muito próximos de 0, mas não são 0. Então, eu posso fazer a simplificação. Ou seja, a minha função dá 1. Então, pessoal, se eu calcular o limite dessa função para pontos que estão aqui, ó, nesse C1, nesse caminho muito próximo de 0, 0, onde em cima do eixo x, eu tenho que minha função vale 1. Então, ou seja, o limite da minha função aqui é 1. Tudo bem? Agora vamos pegar o outro caminho que eu comentei com vocês em cima do eixo y. Em cima do eixo y, eu estou caminhando aqui, se aproximando do 0, 0 pelo eixo y. Pelo eixo y, pessoal, o x é sempre 0. Só que o y sempre diferente de 0. Então, se eu substituir x igual a 0 na função, olha o que a gente tem. Esse cara soma e vai ficar menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Mas veja bem, valores muito próximos de 0. Isso não é 0, hein? Então, ou seja, eu posso fazer a simplificação e isso dá menos 1. Então, ou seja, o limite por esse caminho está dando menos 1, pessoal. Mas veja bem, se por um caminho está dando 1 e por outro caminho está dando menos 1, pelo resultado anterior a gente já pode confirmar direto, né? Esse limite não existe. Tudo bem? Vamos fazer mais um. Vamos ver se a gente fixou. Então vamos lá, vamos pegar um caminho, vamos começar de novo. Vamos olhar o domínio, olha, o 0, 0 não está definido. Se o 0, 0 não está definido, então vamos escolher caminhos em torno do 0, 0. Então vamos considerar, né, um caminho C1, que seria o caminho lá que a gente andou em torno do eixo x. Se eu fizer isso, o y é sempre 0. Só colocar y igual a 0 nessa função, a gente fica com 0 sobre x quadrado. Ou seja, x não é 0, então esse cara vai dar 0. Então esse limite aqui, pessoal, ó, é sempre 0. Vamos andar em cima do eixo y. Andar em cima do eixo y, x é 0. Ou seja, eu tenho 0 sobre y ao quadrado, y não é 0, ou seja, esse cara dá 0. Então o limite aqui deu 0. Então a pergunta que a gente fica é, ora, tem o caminho C1 deu 0, caminho C2 deu 0, então será que o limite existe? Não posso. Infelizmente, pessoal, a gente não pode dizer que o limite é 0, tá? Não podemos afirmar nada. Precisamos ver em outros caminhos.
Então vamos continuar, vamos considerar um outro caminho, tá? Então veja bem, ó, eu considerei esse caminho aqui, era o C1, depois um caminho C2. Olha o caminho que eu escolhi agora. Olha, eu estou escolhendo um caminho y igual a x, me aproximando do ponto. Eu estou vindo por esse caminho, só que lembrando que o x nem o y pode ser zero. Então, se eu fizer isso, y igual a x, eu vou substituir, então, que o meu y é igual a x, ou x igual a y, na minha função. Olha o que vai dar. Substituindo aqui, ó, na nossa função, vai dar isso. Ou seja, ficou y² sobre 2y². Mas lembrem, o y, pessoal, não é zero. Se ele não é zero, eu posso fazer a simplificação. E isso deu meio. Então, olha só, se eu calcular o limite por esse caminho aí, vai dar meio. Opa! Se por esse caminho deu zero e por esse caminho deu meio, então eu já posso dizer direto. O limite não existe, né? Está dando valores distintos. Então o limite não existe. Então, pessoal, aqui eu fiz 3 caminhos para conseguir determinar que o limite não existe. Pode ser que num próximo exemplo você vai tentar usar esses mesmos caminhos e os valores vão dar sempre iguais. Mas você não pode afirmar que o limite existe. Você tem que construir um outro caminho e garantir que o valor vai dar diferente para dizer que o limite não existe. Tudo bem? Só que a pergunta que fica é: como calcular limites de uma maneira rápida? Ou seja, que o limite existe. Tá, isso aqui é uma pergunta que fica um pouco mais complicada. Então, quando a gente for estudar continuidade, pessoal, a gente vai conseguir calcular uns limites de maneira direta, tá? Que é o que vocês gostam de fazer, substituir o valor de x e y na função, tá? Mas por que a gente faz essa substituição? Então, a gente vai entender isso no próximo vídeo, tá? Mas aqui, pessoal, eu consigo dar para vocês, não vai ter nenhum livro isso, uma maneira, mas é só uma, tá? De como se calcular limites que tendem a zero de uma maneira mais rápida, tá? Que dá zero, né? Que é o seguinte, a gente precisa entender o que é ser uma função limitada. Então, ó, vamos definir uma função g de duas variáveis definida no domínio D é limitada se existe um valor real positivo, tal que a função ela é sempre menor, em módulo, né, que esse valor de m para todo m. Só para relembrar um pouquinho o que é ser uma função limitada, pessoal, para a função de uma variável significa o seguinte: digamos que você tem, vou pegar um exemplo clássico aqui, a função seno. A função seno ela fica assim, né, oscilando, certo? Tanto aqui quanto para cá. Só que, pessoal, lembrem, essa função ela fica definida sempre numa faixa da região do plano, ou seja, aqui é 1, aqui menos 1. Então, ou seja, a função seno de x ela é sempre menor que o módulo de 1. Então, ou seja, a função seno ou a cosseno, tanto faz, é uma função limitada. Tudo bem? Agora a gente tem que pensar a mesma coisa para funções de duas variáveis. Vai existir uma faixa de pontos lá no eixo z, onde a minha função vai ficar morando ali dentro? Se existir, essa função é chamada limitada. Perfeito. Feito isso, pessoal, aí tem um resultadozinho que diz: ora, se você tem duas funções definidas no intervalo AB, com um ponto AB dentro do domínio, se xy tende a AB de f de xy, tá? E o limite desse cara dá zero, dá f, e a função g é limitada, então o limite da f de xy vezes g de xy é igual a zero. Aí você pergunta: nossa, professor, complicado, né? Então é isso, ó. O limite da função de uma que vai para zero vezes uma limitada, o limite dá zero.
Tudo bem? Então, vamos fazer isso no exemplo, né? Ó. Então, vamos pegar essa função. Prove que o limite dessa função aqui, ó, é zero. Então, ó, a primeira coisa que você tem que reparar, ó, 0, 0 não está definido aqui. Tudo bem? Não está definido aqui. Mas a gente vai dividir essa função que está aqui em duas, como se fosse o produto dessas duas. Ó. F de xy eu chamo de x, e g de xy eu chamo dessa função aqui. Ó. Então, se eu pegar f vezes g, é essa função que está aqui dentro. Beleza. É fácil ver aqui, né, pessoal, que se eu calcular o limite da f de xy, quando xy tende a 0, 0, isso dá zero, né? Por quê? Porque aqui é x, né? Então ficaria o limite de x. Ora, o y não importa, ficaria só um limite lá de função de uma variável, x tendendo a zero. E aí, x, pessoal, zero está definido ali. Então, é uma função contínua. Então, a gente pode dizer que esse limite é zero. Então, pelo resultado anterior, se eu garantir que essa função que está aqui, ó, g, é uma função limitada, então o limite dessa função aqui vai dar zero. Por quê? Porque essa aqui dá zero vezes uma limitada. Então vamos ver, ó. Como xy, aqui está faltando um zero, pessoal, ó, xy é diferente de 0, 0, como a gente está definindo essa função, então a gente tem o seguinte, 0 é sempre menor ou igual que y ao quadrado, tudo bem? Eu posso colocar qualquer valor de y ao quadrado aqui, de y, né? Que é sempre maior do que zero. Só que veja bem, pessoal, eu vou somar a esse cara um outro valor positivo. Então, se eu somar qualquer valor positivo ao y ao quadrado, que é um valor positivo, esse valor aqui, ó, dessa soma, também sempre vai ser maior ou igual que esse cara. Tudo bem? Então, isso aqui sempre acontece. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Tudo isso aqui é positivo. Se tudo isso é positivo, eu posso passar dividindo em toda a desigualdade por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu passei dividindo aqui, ó, no zero. Como esse cara é diferente de 0, 0, então vai dar zero. Eu posso passar dividindo, ficou esse cara aqui. E aí ficou isso aqui, né? Ó. Y ao quadrado mais x ao quadrado dividido por y ao quadrado mais x ao quadrado. Só que isso aqui, pessoal, xy é sempre diferente de de 0, 0, né? Então, esse carinha aqui vai dar 1. Olha só, minha função, essa função aqui, ó, y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, é maior que 0 e é menor do que 1. Ou seja, pessoal, a função é limitada, os valores dela sempre entre 0 e 1. Ou seja, essa função é limitada. Ou seja, g é limitada. Então, eu tenho uma função que vai para 0, vezes uma que é limitada, ou seja, esse limite aqui vai para 0 pelo resultado anterior. Tudo bem? Então, esse limite existe e é 0. Tudo bem? Então, pessoal, esse aqui é um jeitinho mais complicado, mas no sentido sofisticado, né? De se calcular o limite de maneira direta, tá? E veja bem, a gente precisa relembrar conceitos lá de função de uma variável, né? Para conseguir calcular esse limite aqui indo para 0. E estudar o conceito de função limitada. Se isso acontece, esse limite aqui dá 0. Tá? Vai ter mais exemplos disso na lista, tá, pessoal? E vocês tentem fazer. E também eu posso auxiliar vocês nas aulas de dúvidas de como a gente consegue fazer a limitação de uma função. Tá bom? Que essa é a parte um pouco mais delicada para a gente conseguir fazer. Tudo bem? Observações, pessoal. A gente pode estender o conceito de limite para funções de n variáveis da mesma forma. Tá? Aqui só um exemplo do caso n igual a 3. Aqui você tem que colocar as 3 variáveis, tendendo ao ponto, tá? E vai dar L. Se eu tivesse n variáveis, aqui seria a mesma coisa. Então, de novo, pessoal, vou colocar links interessantes lá no Moodle para um material complementar, caso vocês queiram entender
o conceito de limite de maneira mais delicada, tá? E não esqueçam de fazer a lista de exercícios. Tudo bem? Então espero que todos estejam bem e espero vocês no próximo vídeo, né? Ou na aula de dúvidas. Até mais? Então, até mais!